Inicialmente, quando a gente fala em educação física, certo? A gente tende a relacionar esses estudos com o passado e o presente das atividades humanas, certo? Então, antigamente, os mesmos movimentos que o homem pré-histórico fazia, a gente também faz alguns movimentos hoje em dia. Só o que é que difere? Porque no período mais remoto, o objetivo dos movimentos era justamente a sobrevivência, certo? O homem, através dos movimentos corporais, desde os primórdios da civilização, ele se pôs na posição bípede. Isso fez com que ele aumentasse o seu repertório de movimentos, certo? Então, a partir do momento em que ele passa da posição quadrúpede para a posição bípede, ele começa a multiplicar esses movimentos e, consequentemente, ter um estilo de vida mais ativo, certo? Então, ele tinha duas preocupações, que era justamente atacar e defender-se, que eram justamente essenciais para a sua sobrevivência, certo? Então, essas duas preocupações, como a gente pode observar na imagem, ele utilizava para a sua sobrevivência, para obter alimento, para se defender de alguns animais, aí, como aparece na imagem, certo? Então, isso fazia com que houvesse uma utilização do corpo para a sua segurança e também para a sua sobrevivência, certo? Naquela época a gente observava que existiam algumas capacidades físicas que eram trabalhadas justamente de forma natural, né? Como a agilidade, a destreza e a força, certo? Então, através dessas habilidades, ele consegue se prevalecer dos outros animais, até mesmo posteriormente na criação de algumas armas, né, algumas ferramentas também, que fizeram com que ele obtesse vantagem, certo? Na pré-história, o homem era nômade, ou seja, ele se deslocava de um local para o outro para justamente obter alimento, certo? E essa característica fez com que ele utilizasse esses movimentos corporais, certo? Ele utilizava os movimentos corporais que a gente chama de natural, correr, saltar, nadar, lutar, certo? Então, ele tinha que correr para fugir de um animal ou mesmo para caçar, ele tinha que saltar sobre uma pedra, ele tinha que nadar para transpor um rio, ele tinha que lutar, ele tinha que subir numa árvore, certo? Então, isso tudo fez com que ele se desenvolvesse fisicamente e também obtesse também alimento naquela época, certo? Então, houve também o desenvolvimento do que a gente chama de força bruta, que é importante para formar guerreiros, certo? E também se prevalecer, no caso, no seu habitat. No início, eles sobreviviam da caça e da pesca, e com o passar do tempo, eles começaram a desenvolver práticas de agricultura e criar animais, certo? Então, ele, nessa época aí, ele deixou de ser nômade e acabou culminando no processo que a gente chama de sedentarização. O que é a sedentarização? Na verdade, é a falta, a gente chama hoje o que é uma pessoa que é sedentária, a falta ou diminuição de atividade física. E foi justamente isso que aconteceu com o homem pré-histórico. Através agora da criação de animais, ele começou a se instalar em determinados locais e ele deixou de ser nômade, certo? A gente chama esse de processo de sedentarização. Houve também o aprimoramento das habilidades físicas, certo? A fim de quê? A fim de melhorar, no caso, as técnicas de caça e também construir determinadas ferramentas ou objetos que eles iam usar justamente para a caça, certo? Nesse momento a gente vai tratar sobre a educação física na China, certo? Então a educação física na China, ela teve origem há 3.000 anos antes de Cristo, onde esse imperador aí, que está do lado esquerdo, recomendava aos guerreiros e à população que fizessem exercícios físicos. Os objetivos desses exercícios, além da finalidade guerreira, ou seja, preparar para a guerra, existia a questão higiênica, ou seja, a limpeza corporal e também terapêutica. O objetivo também seria o bem-estar, certo? Então, foi na China antiga onde se originou a maioria das artes marciais antigas também.
E a gente considera que uma das artes marciais que originou as demais, que foi o Kung Fu, o objetivo principal era justamente a questão terapêutica. O objetivo não era vencer, o objetivo não era lutar, e sim ter, no caso, saúde e bem-estar garantidos através de algum conjunto, desse conjunto de movimentos, que era o Kung Fu, certo? É a arte marcial mais antiga, certo? Então, o objetivo era o quê? Desenvolver a medicina, a parte esportiva e também a parte rítmica e militar, certo? No caso aqui, a gente vai ver a questão da educação física na Índia, certo? Lá na Índia, existia o que a gente chama de leis de Manu, que era uma espécie de código civil, social, inclusive religioso, certo? Que eles seguiam. E um dos preceitos desse código era justamente a questão dos exercícios físicos. E eles eram tidos como uma doutrina de vida, ou seja, tinha um caráter mais filosófico. A gente também tinha a presença forte, a questão religiosa, do Buda, certo? Onde ele atribuía também ao exercício físico o caminho para a energia física, certo? Existia a questão do Nirvana, que na verdade no budismo era um estado ou ausência total de sofrimento, ou seja, na verdade o Nirvana não era um local onde as pessoas praticavam exercício físico, mas na verdade eram os sentimentos que essas pessoas que a atividade física proporcionava a essas pessoas, certo? Então o sentimento de bondade, o conhecimento, a questão de se conhecer corporalmente, mentalmente, certo? E buscar esse equilíbrio. Também nessa época aí surgiu o yoga, que tem como prática também a meditação e algumas técnicas de respiração que a gente conhece hoje em dia, certo? No yoga ele teve a sua origem e realizava alguns exercícios ginásticos. E o ponto-chave do yoga era justamente o livro que tem essa nomenclatura aí, Ayurveda, não sei nem se pronuncia assim, que é justamente um aprofundamento dos conhecimentos, das técnicas. Tem a questão massoterápica, das massagens, né? E também a técnica de respiração, como eu falei anteriormente, certo? Isso, assim como a China, também existia a questão terapêutica aqui, certo? Já no Japão, também não foi diferente. E o desenvolvimento dessa civilização sempre esbarra na importância dada à educação física, certo? Então o objetivo era o quê? A questão médica, a questão higiênica, a questão corporal, fisiológica, a questão religiosa e a questão guerreira, certo? Essa questão guerreira estava muito ligada na questão dos samurais. Os samurais passavam por treinamentos especiais, certo? Samurais são, na verdade, a guarda real do imperador. Eram, né? E a civilização japonesa também era muito ligada ao mar, certo? Tinha uma ligação muito forte com o mar justamente pela sua localização geográfica. E também existia, como eu falei anteriormente, a presença dos samurais, certo? Já nas tumbas do Egito, a gente vê que eles estão fazendo determinados movimentos corporais, certo? Esses movimentos também são bem parecidos com o alongamento, né? E esses exercícios são exercícios gínicos ou exercícios ginásticos, certo? Onde vai valorizar o quê? O equilíbrio e o que a gente chama também de capacidades físicas. Equilíbrio, a força, a flexibilidade, a resistência, que a gente estuda até hoje no campo da educação física, certo? Embora esses movimentos não sejam tão elaborados como os de hoje em dia, existia muito conhecimento a respeito da ginástica, onde surgiram justamente a partir desses movimentos no Egito, certo? Já a Grécia foi a civilização que mais contribuiu, principalmente em termos esportivos, certo? Então, na Grécia vem surgir o esporte, o crescimento do esporte, a valorização corporal, né? Que justamente a gente vem através da valorização corporal, que a gente vê justamente nas obras dos artistas, onde sempre
expunham os corpos mais musculosos, os corpos mais fortes, certo? Então, era um período onde se buscava uma harmonia corporal através das formas, certo? E surgiram também atletas de porte esbelto justamente pela questão dos treinamentos, certo? O objetivo era o quê? Fortalecer o corpo inicialmente, certo? Então surgiram também aí as primeiras manifestações de esporte, em que houve também um aprimoramento para práticas que conhecemos hoje, certo? Então, alguns esportes que a gente conhece hoje, como por exemplo o atletismo, algumas provas do atletismo surgiram já na Grécia. Então o homem também nessa época aí tinha a necessidade de movimentar-se e também tinha o fascínio pelo jogo, certo? Então existia a questão também do prazer em realizar essas atividades, certo? Então as civilizações, após essas primeiras experiências com os esportes, elas se tornariam atividades esportivas, certo? No caso aqui, os romanos herdaram dos gregos as atividades físicas. Na verdade, os romanos também existiam a questão guerreira, certo? Justamente a preparação corporal, os treinamentos, mas o que se destacava nessa época aqui, diferentemente dos gregos, era justamente a questão da violência, certo? Nessa época existiam lutas de gladiadores, lutas entre homens e feras. Isso acabava também oferecendo um caráter violento a essas práticas, certo? Na antiguidade, surgiram as primeiras manifestações de esporte, como eu citei anteriormente, primeiramente na Grécia, e pouco a pouco esses esportes foram se desenvolvendo, certo? Então o esporte nasce a partir da necessidade do homem se movimentar. Após esse período, na questão do período antigo da sobrevivência, o homem passa a também fazer jogos com o objetivo de se desenvolver e também com o objetivo de obter prazer. A gente observa alguns jogos com bola já nas civilizações primitivas. O esporte na antiguidade, ele é observado desde a pré-história, teve como principal manifestação os jogos gregos, que posteriormente iriam se tornar as Olimpíadas, certo? E a realização dos jogos ocorrida na cidade de Olímpia, com o nome Olimpíadas, certo? Para onde os cidadãos das outras cidades vinham e participavam dessas competições, certo? Esses Jogos Olímpicos são os Jogos Olímpicos da Era Antiga. Os que a gente conhece hoje é da Era Moderna, certo? Então, a partir desses Jogos Olímpicos também existia também toda a questão da mitologia, onde, por exemplo, quem criou os Jogos Olímpicos foi Hércules, né? Que é o filho mortal de Zeus, a gente conhece essa história, e ele foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos, que são considerados 12 trabalhos de Hércules, certo? Então, a partir disso, ele veio inaugurar um festival esportivo em homenagem a seu pai, Zeus, certo? Então, a partir disso, ele organizava e desenvolvia também o esporte olímpico à época. Sempre que os jogos eram abertos, havia todo um rito de sacrifício de animais a Zeus e cada competição tinha uma dada medida, alguma relação com o culto a essa divindade, certo? Antigamente eles tinham como tradição, aos campeões dos jogos, eles davam de forma simbólica uma coroa de louros, certo? Então essa é a nossa aula. Quem tiver mais curiosidade pode pesquisar sobre o assunto, certo?